O bandidão Roberto Campos Neto, bolsominion, indicado pelo Bolsonaro, que votou 22 na última eleição vestido com a camisa da seleção brasileira, que foi a jantares com o Tarcísio de Freitas e com a cúpula da Rede Globo. Rede Globo aí que passou a atacar a mim, é o gabinete do ódio do Campos Neto, aí Globo, Estadão, Folha. O Campos Neto manteve a criminosa taxa de juros do Brasil em 10,5% ao ano, significando que o Brasil vai seguir pagando mais de 2,5 bilhões de reais por dia só em taxa de juros para banqueiros bilionários. Então funciona assim, nós pagamos nossos impostos igual otários e mais da metade do que a gente paga vai direto para banqueiros bilionários. E aí esses banqueiros usam seus lucros exorbitantes, pagando aí acima do valor de mercado patrocínio nos maiores jornais, TVs, rádios, revistas que tem no Brasil, e aí eles atacam toda e qualquer pessoa que vá contra os interesses deles. Essa semana atacaram a mim, a alguns outros influenciadores. O ataque, na verdade, é ao governo Lula. Se eu não defendesse a queda do Campos Neto, não estaria sendo atacado. O Lula também foi muito atacado. Tivemos aí um editorial no Globo, um editorial na Folha e um editorial no Estadão criticando o Lula. O Banco Central votou. Foi 9-0 a votação para manter a taxa de juros mais alta do mundo, criminosa. E aí o Banco Central diz, não, mas a gente votou dessa maneira porque o Lula nos atacou. Então isso nos uniu para que a gente votasse aí e mantivesse isso. Aí fica aquela, peraí. Mas o Banco Central não agia tecnicamente? Não era um Banco Central técnico? Então eles estão agindo agora por conta de falas do Lula? Pegou mal, pegou muito mal. Aí você vê jornalistas com ativista política neoliberal a serviço de bancos, Eliane Cantanhede. E aí a Eliane Cantanhede passando vergonha aqui. Então, o Lula, ele subiu o tom mais do que devia. Com essa subida de tom, ele criou uma segunda expectativa. A expectativa geral do mercado, que já vem subindo o dólar, o dólar está disparando o tempo inteiro, estava menos de 5, agora já está quase ali 5,5, né? Tá, dólar disparando. O Lula conseguiu o quê? Além da expectativa de que haveria uma manutenção em 10,5, o Lula ontem criou uma outra expectativa de que seria uma decisão unânime. Foi o que aconteceu. Depois de tudo que o Lula falou ontem contra o presidente da instituição, soou contra a instituição e uniu todos os membros do Banco Central, os diretores do Banco Central. Ou seja, o Lula conseguiu o oposto do que ele pretendia e ele está perdendo. É engraçada a naturalidade com que ela fala que uma decisão técnica foi tomada de maneira política para dar uma resposta ao Lula. Como se esse fosse motivo. Esse tamanho da cara de pau dos bandidos que estão roubando o Brasil, viu? Eles colocam lá a funcionária deles, num programa de funcionários deles, para quê? Para mentir para a população. Não, a decisão ocorreu porque tem que manter a mamata de 800 bilhões por ano de alguns poucos brasileiros e estrangeiros que têm bilhões investidos na dívida pública do Brasil. Eles querem ganhar 10,5% ao ano, eles não querem que abaixe meio ponto na taxa de juros, porque meio ponto significa 20, 30 bilhões a menos nos bolsos deles. Então é óbvio que eles não querem isso. Eles gostariam mais que aumentasse. Não vão aumentar agora, porque senão o Lula vai mover Deus e o mundo contra essa bandidagem aí, contra esses bandidos. Então eles mantêm aí da maneira que tá. Só que o Lula agora começou a abrir a boca. E aí a gente começou a ver aí no Globo News, assim como a Eliane Cantanhede dizendo, o Lula passou do ponto, ele subiu o tom. 2,5 bilhões por dia. E o Lula passou do ponto. O Lula que passou do ponto. A gente viu também o Gabeira, a gente viu também alguns dos que estavam aí ao lado dela, aparecer ali, todos eles defendendo que o Lula calhe a boca. Sabe por quê? Porque eles estão com medo, porque quando o Lula fala, a coisa começa a tomar força nas redes sociais. E aí o que acontece? A população começa a ficar sabendo. Aí até quem não fala, quem não sabe nada de política monetária, quem não sabe nada de economia fala, mas a crise é culpa do Banco Central, que tem lá um bolsonarista que está ferrando a economia e pronto. E aí a narrativa desse pessoal, que é uma narrativa que obviamente sempre favorece o mercado financeiro e os bilionários, cai. Por quê? Porque é o presidente falando. E eu falei isso aqui, golaço do Lula ele falar e tem que continuar falando. Teve uma época no começo do governo em que o Lula falava, só que a imprensa caía matando com o Lula. E aí até gente próxima ao Lula passou a dizer para o Lula calar a boca.
E aí o Lula parou. E aí o que acontece quando o Lula para? A popularidade dele foi caindo. Por quê? Porque o líder do governo ficou quieto. E aí o que acontece? As narrativas da imprensa, que são narrativas criminosas para favorecer banqueiros, elas ficavam tomando ali o lugar. Ao mesmo tempo, a narrativa criminosa dos bolsonaristas, que sempre é uma narrativa de fake news, e geralmente em conluio com a imprensa, como dama do tráfico e coisas do tipo, também estavam reverberando aí, estavam viralizando nas redes sociais. E aí não tinha defesa, porque por mais que, olha, tem o Thiago aqui, tem outros influenciadores aqui, acolá, nas outras redes sociais também, por mais que tenha, não tinha ali o líder da esquerda, porque afinal é o governo Lula, não é o governo Thiago. Se eu fosse presidente, eu estava todo dia, eu ia fazer igual o presidente do México, ia fazer um lugar atrás de mim com um PowerPoint de 10 metros, de 100 metros quadrados, se possível, para todo mundo ver, ia chamar 100 jornalistas e falar na cara deles, 1-2 horas por dia, todos os dias. Por quê? Porque é isso que se tem que fazer com a imprensa, tem que, vem cá então na minha frente falar isso aqui, e aí é desmascarado ao vivo. Imagina, eu quero ver a Helena Cantanhede repetir isso na frente do Lula, com câmeras ali vendo. Nem ferrando, porque o Lula janta ela. E ainda de sobremesa tem aí outros 4 ali para sobremesa, para entradinha e tudo mais. Porque é isso, eles não têm argumento nenhum, só defender banqueiro. E aí eles falam, olha, o Campos Neto é técnico, olha, nossa, o Campos Neto ganhou um prêmio de melhor presidente de Banco Central do mundo. Quem deu o prêmio? O mercado financeiro americano, que é justamente os que mais lucram ao lado do mercado financeiro brasileiro, com os juros altíssimos no Brasil. Aí ela fala, o dólar está subindo, o dólar estava a menos de 5 e agora já está a 5,40. É óbvio que o dólar está subindo. Os Estados Unidos subiram os juros lá. Por que os Estados Unidos subiram os juros? Porque o Biden precisa emitir mais título da dívida, porque o Biden está endividando o país dele para financiar 2 guerras ao mesmo tempo. Uma que é um genocídio lá na Palestina e outra que é a guerra da Ucrânia, que já está perdida. Então eles precisam gastar mais. Gastar mais em quê? No complexo militar deles. E aí o que acontece? Ele precisa aumentar os juros, porque lá começou a ficar ruim a economia. Aí, quando aumenta os juros em um país, sabe o que acontece? Mais investidores compram a moeda desse país. Então o dólar aumentou frente a quase todas as moedas do mundo nos últimos 40, 50 dias. Aí fala, então, mas olha como aumentou o dólar no Brasil. Aumentou na mesma proporção em vários outros países. Em vários outros países, o dólar aumentou 6, 7, 8, 10% nos últimos 40, 50 dias. No Brasil, não foi diferente. Só que no Brasil, além disso, tem aí o terrorismo econômico que fazem esses banqueiros bilionários. Outro motivo aí do desespero da imprensa aí com o Lula voltou a falar, é que ontem tivemos a posse da nova presidenta da Petrobras. E a nova presidenta da Petrobras já falou, ela entra com uma missão, que é fazer a Petrobras o quanto antes começar a explorar petróleo na margem equatorial. Lá na margem equatorial está sendo explorado muito petróleo por petroleiras estrangeiras que estão lucrando bilhões, dezenas de bilhões de dólares, explorando petróleo no Suriname, na Guiana e na Guiana Francesa. E ali, justo ao lado, a menos de 20 quilômetros de onde estão explorando petroleiras americanas na Guiana, no Brasil está proibido de se exportar petróleo por motivo que ninguém sabe o qual. Eu vou te explicar o motivo, a imprensa finge que não sabe. O motivo não querem que o Brasil explore esse petróleo num governo de esquerda, porque querem esperar assumir um Tarcísio da vida e privatizar tudo a preço de banana, como fez o Michel Temer, e entregar tudo para os States, para os Estados Unidos, que são quem assina o cheque aí desse pessoal. É isso que estão querendo. Então o Lula deu aí um checkmate duplo. Primeiro, ele expôs o Tarcísio. Todos esses jornalistas agora que abrirem a boquinha para falar que a atuação do Tarcísio, ela é técnica, do Campos Neto, ela é técnica, já foram para o espaço, porque ele já admitiu que ele quer ser ministro da Economia do Tarcísio, e aí você vê ele gaguejando, dizendo, não, porque ele acabou unindo, a hora que ela percebe o tamanho da besteira que ela falou, e que tudo que ela vem falando, e os outros companheiros dela, vem falando nos últimos meses, de que o Campos Neto é super técnico, e ela percebe, o discurso do Lula uniu para que, ela percebeu, ela começou a gaguejar. Aí foi exposto aí o Campos Neto, e o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio está aí sem saber o que fazer.
para acabar com essa exposição, porque não vai parar não. O Lula vai para cima com tudo agora do Campos Neto. Ele está acabando o mandato dele, o Lula tem que garantir que o próximo presidente do Banco Central seja alguém que esteja minimamente comprometido com o povo brasileiro, e não alguém comprometido só com quem paga aí a ele e ao gabinete do ódio dele. Então, eles estão ali em pânico. Outra coisa é que o Lula aí deu checkmate finalmente na guerra trilionária, que é a guerra aí envolvendo mais de 20 trilhões de reais, que é o novo pré-sal, que deve ser maior do que o primeiro pré-sal, que é esse que tem na margem equatorial. Tem uma parte ali da imprensa que fala, ai, mas é que o meio ambiente, não sei o que, estão explorando. Empresas americanas estão explorando lá na Guiana Francesa, a menos de 20 quilômetros de onde o Brasil vai explorar. A Petrobras é a empresa que ganha aí prêmios mundiais de empresa que mais respeita o meio ambiente em absolutamente tudo que faz, em todos os procedimentos. Mas a Petrobras não pode explorar, a americana pode explorar ali, mas a Petrobras não. É por quê? Porque aí o dinheiro da Petrobras vai para a saúde, para a educação, para a moradia, e essas coisas não vai para o bolso dos americanos. Aí é ruim, né? Lembre-se, quando o Brasil começou a explorar e começou a chegar a grana do pré-sal, deram um golpe na Dilma. Imediatamente após o golpe, o senhor José Serra, um dos maiores bandidos que já nasceram em solo brasileiro, fez um projeto de lei para que os royalties do pré-sal, e a gente está falando aí de 1 trilhão de reais, tá? Os royalties do pré-sal, em vez de serem 75% para educação e 25% para a saúde, que fariam com que o Brasil, justo agora, entre 2016 e 2026, o Brasil se tornasse praticamente uma Suíça da educação. E olha, faz 2 anos aí, faltam 2 anos para 2026. Olha o tanto de grana que esse projeto aí tirou dos cofres públicos. Esses royalties foram todos para as petroleiras gringas. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e não se esqueça aí, no primeiro link aqui tem o curso do 0 ao bilhão no YouTube.